Mês de outubro, nós estamos meditando mais uma vez acerca da Reforma Protestante. É uma data importante para a história da igreja, é uma marca importante para a nossa história, para a nossa comunidade. E é muito importante a gente voltar a refletir nesses assuntos, é importante a gente voltar a refletir nesse tema, porque ele é profundamente rico. Ele é profundamente rico. Nós somos uma igreja batista clássica. A gente não fica preso às minúcias de cada trechinho da reforma. A gente tem a nossa cultura, a gente tem a nossa estrutura, a nossa forma de pensar. Mas a reforma protestante, ela é uma marca muito importante da história da igreja, né? Porque ela é um momento onde a igreja parou, refletiu e decidiu mudar. É muito importante a gente lembrar que em 1517, lá na Alemanha, teve início a reforma, mas teve início formal, né? Teve um início, tipo uma data de fundação. Mas a reforma, ela não começou ali, ela já vinha acontecendo em outros lugares, em outros momentos. E a grande verdade é que apesar da gente ter essa data e esse momento e esses distintivos, a igreja de Cristo, a igreja verdadeira de Cristo, que sempre existiu, ela vem sempre se reformando. Ali foi só uma data onde a gente fez uma grande reforma. É igual na sua casa, quando você todo dia conserta um negocinho, mas tem às vezes você para e faz aquela reforma. Essa é a data em que a gente marcou para essa grande reforma que a gente fez. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela sempre existiu e ela sempre esteve em obras. Se você parar para pensar naquilo que a reforma produziu, uma das coisas mais importantes que nasceu dessa reforma protestante foram resumidas em 5 palavras. E essas 5 palavras, elas servem como elementos, como marcadores, como frases importantes para você gravar na sua mente, porque elas vão servir para você refletir acerca da sua vida e do como você tem vivido a sua vida cristã. Eu vou explicar. Ao longo da história da igreja, a igreja passou por muitos momentos onde ela se bagunçou, onde ela se perdeu, onde ela se confundiu, onde ela se desviou do caminho. E como que você sabe hoje se você está no caminho ou não? Porque a igreja do Senhor Jesus existia quando a gente tinha os apóstolos, mas nem todo mundo que estava ali era igreja. A igreja continuou existindo depois dos apóstolos, mas nem todo mundo que estava ali era igreja. E a igreja continuou existindo depois que a gente se tornou uma igreja só, grande, com um Vaticano, com uma sede, mas nem todo mundo era igreja. E depois da reforma, quando a gente começou a ter as pequenas comunidades, os crentes estavam lá e a igreja estava lá, mas nem todo mundo que estava lá era igreja e nem toda igreja era igreja. Hoje é assim. Não é só porque tem placa escrito igreja evangélica, qualquer coisa, que é igreja. Não é só porque tem culto no domingo que é uma igreja. E mesmo quando é igreja, não é porque todo mundo está aqui dentro que todo mundo é igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela é espiritual. Ela não respeita essas coisas que a gente está dizendo aqui. Como é que você sabe se essa igreja é igreja e se você é igreja? Você precisa refletir. Você precisa pensar um pouquinho, você precisa parar e olhar para a sua vida e no final dessa reflexão falar, sou igreja, ou já não sou mais igreja, me desviei em algum lugar. Então o que você precisa? Reforma, voltar à forma. A ideia de reforma é essa, é que a gente perdeu a forma e a gente precisa voltar à forma. Um dos lemas da reforma protestante é, eu não vou falar em latim não, a igreja reformada está sempre em reforma. Esse é um dos lemas da igreja. Não é que aquilo ali aconteceu e acabou. Não. Aquilo ali é uma marcação que diz o seguinte, olha só, se você é reformado, ou seja, se você voltou para a forma original, o tempo todo, você precisa olhar e reformar. É igualzinho a sua casa. Se você não for lá e consertar quando acontece, chega uma hora que cai aos pedaços. A reforma é essa ideia. Aquilo que é reformado, aquilo que voltou à forma, precisa o tempo todo se avaliar para voltar à forma, porque vai perder a forma.
O tempo passa, é igual você encher uma bola, ela está prontinha para jogar. Deixa ela lá parada. Você não fez nada com ela, ela vai perdendo a forma. Por quê? O ar vai saindo, vai saindo, vai saindo. É assim. A nossa vida é desse jeito. Se a gente não prestar atenção em tudo, vai perdendo a forma. Você precisa ir lá e reformar, voltar ao estado original. Então, a partir disso, a gente resumiu essa reforma, que foi muito maior do que isso daqui que eu estou falando, mas a gente resume em 5 lemas, 5 palavras, que são as 5 solas. Sola não é de sola, tá? De sapato. É sola porque significa somente. Então é sola gratia, sola graça, ou só a graça. Sola fide, que é só a fé. Solo Christus, que a gente falou semana passada, que é somente Cristo. Sola Escritura, que é somente a Bíblia, somente a Escritura. E só lhe deu glória, que é somente a glória a Deus. Se você usar essas 5 palavras na sua vida para se refletir, você vai conseguir entender se você está perdendo ou não a sua forma, para que você possa se reformar. Olha só, semana passada a gente falou sobre só Cristo. E se você está vivendo a sua vida e a sua fé está depositada em alguma coisa que não é Cristo, você precisa de reforma. Se você olha para a tua vida e você fala, não, eu confio em Cristo plenamente, mas é importante também, pronto, você precisa de reforma. Hoje a gente vai falar sobre 2 das solas. A gente não vai falar nem de sola Escritura, nem de só lhe deu glória, vai ser nas próximas semanas. Hoje a gente vai falar de 2, que é só a graça e só a fé. Imagine que você perceba que você tem fé. E a fé tem que ser direcionada ao solo Christus, que é o que veio na semana passada. Mas em algum momento você fala, não, eu tenho muita fé, mas pronto, você já precisa de reforma. Entende? As solas, elas servem para isso. São 5 marcadores, que se em qualquer um deles você não estiver alinhado a ela, você precisa de reforma. A escritura de Deus, a Bíblia, ela é soberana na sua vida? Sim, eu creio nela, creio, mas você precisa de reforma. É simples. Eu faço as coisas para a glória de Deus, faço, glória a Deus, mas é que eu gosto de, você precisa de reforma. Entende? É muito simples. É para isso que servem as 5 solas. Elas têm todo um corpo e a gente tem passado semana a semana em cada um deles. Mas são 5 palavras simples que você pode caminhar com elas na sua vida e usar ela como guias para saber se a sua vida está indo para um caminho bom ou se ela está indo para um caminho ruim. E então, se corrigir. Bom, hoje eu quero falar sobre essas 2 solas com vocês. Sola gratia e sola fide, né? Só a graça e só a fé. Engraçado que em 2022 a gente falou sobre as 5 solas. Em 2022 a gente teve uma série em outubro e a gente falou sobre as cinco solas. E eu preguei sobre a graça, né? No dia 16, 15 de outubro de 2022. Foi o dia em que a gente começou a voltar para Moriá. A gente estava em Marieta. Foi o dia que eu vim aqui pregar e a gente começou a voltar para Moriá. Foi a partir dessa data onde eu preguei sobre esse assunto. E por que eu estou falando disso? Porque nessa ocasião em que a gente falou sobre as 5 solas, lá em 2022, a gente tratou sobre o que é cada uma dessas solas. Está lá no YouTube, você pode assistir, tem as 5 solas lá. Só a graça, só a fé, só Cristo, só a Escritura e a glória somente a Deus. E a gente não vai se repetir hoje. A gente não vai voltar à mesma coisa hoje. Como lá em 2022 o Leandro pregou sobre só Cristo, ele não pregou de novo sobre só Cristo na mesma ótica. A nossa ideia hoje é olhar para não definir o que é só a graça e só a fé, mas mostrar para vocês e juntos a gente entender que existem pessoas que vivem, e não é só pela fé, dentro da igreja. Que existem pessoas, muito obrigado, trouxe gelada, menino vale ouro, vou até trocar. Existem pessoas que vivem e não é só pela fé. Existem pessoas que vivem e não é só pela graça. E talvez você possa estar vivendo assim. Como eu disse, se você não prestar atenção, você perde a forma e precisa voltar para ela. Por isso nosso objetivo então é olhar os desafios de viver só pela graça e de viver só pela fé. E o como é fácil perder isso daí. Eu queria convidar vocês a ler Gênesis 6. Não precisa abrir agora, eu quero convidar vocês a lerem em casa. Gênesis 6, porque ele é curtinho, é a história de Noé, todo mundo já conhece de cabeça. Eu vou ler os 3 versículos aqui, porque ele define graça de uma maneira muito interessante. É uma das primeiras vezes que a gente vai ver a graça na Bíblia.
Deus fez a terra, os homens se perderam, se tornaram perversos, e então, Gênesis 6,6 diz assim: e então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Não entraremos em teologia, Deus não se arrepende, isso é só um recurso narrativo, tá? Deus não se arrepende de nada, nada pegou ele de surpresa, ele já sabia o que ia acontecer, e ele já sabia que ele ia destruir o homem desde o princípio. A gente não precisa ficar aqui, tá? O que importa é que ele ia destruir o mundo. E aí, você se pergunta, o que é a graça? A graça é o favor imerecido de Deus, é receber algo que você não merece, é receber alguma coisa que não deveria ser para você, é receber algo do qual você é indigno. Olha só, o texto de Gênesis 6 vai dizer que o mundo se perverteu e de que todas as pessoas se tornaram más e que ele ia destruir tudo. Mas Gênesis 8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Ponto. O que Noé fez para achar graça aos olhos de Deus? O texto diz? Não, ele não fez nada. Ele era melhor que os outros? Não. Ele era mais justo que os outros? Não. Ele era mais crente que os outros? Não. O texto não fala nada, o texto fala que o mundo inteiro era ruim e que Deus ia destruir o mundo inteiro. Mas Deus olhou para Noé e falou: vou usar esse cara. Ele decidiu. Isso é graça. A graça é assim, você não merece aquilo. Não tem nenhum motivo para você receber aquilo. Você não fez parte nenhuma daquilo. Você não tem valor nenhum nessa história. Ainda assim, Deus olha para você e fala: você. E te dá um presente. Isso é graça. É fácil de entender a graça, não é? Se você já ganhou um presente de aniversário daquele que te deixa constrangido, a pessoa nem é uma pessoa muito próxima sua, você nem é uma pessoa tão amiga dela, e a pessoa chega na tua casa e te dá um presente e você fica sem graça, você fala assim: eu nem sei, é isso, é graça. A graça é mais ou menos esse sentimento. Você ganhou alguma coisa que você não merecia, de forma nenhuma. Não era para ser seu. Isso é o que aconteceu com Noé. Noé ia ser destruído junto com todo mundo, porque o texto não fala que ele era excepcionalmente diferente. O texto, aliás, fala que o mundo inteiro estava perdido. Mas Deus olhou para Noé e achou graça. Ou seja, Deus decidiu Noé. E aí ele chama Noé e fala: Noé, faça a arca, faça isso, faça aquilo outro. E aí Noé foi fazer. É da parte de Deus para com o homem. A graça, portanto, é isso. É um favor da parte de Deus para com o homem. E o homem não merece. Entendemos a graça, muito bem, podemos acabar. A graça não é tão simples assim. A gente tem um encontro quinzenal aqui na igreja, que é o Mergulhando nas Escrituras. Todas as quartas-feiras não, né? Quarta-feira sim, quarta-feira não. A gente se reúne aqui para a gente estudar a palavra de Deus juntos. Esse ano inteiro a gente está estudando a graça. Desde fevereiro, que foi o primeiro encontro, até agora, foram 20 encontros. E a gente está estudando só a graça. E ainda não acabou. A gente ainda tem mais 4 esse ano. E a gente ainda vai estar começando a falar sobre a graça. A graça é fácil de entender. Você já entendeu. É um favor imerecido. É algo que você não merecia e que você ganhou. Mas isso na prática tem tantas implicações. Isso vai levar você a tantos lugares e vai mudar tão profundamente a sua vida que você vai passar o resto da vida estudando a graça. E sempre você vai se dar de frente com ela e vai falar assim: meu Deus! E vai ser impressionado, porque a graça é impressionante. A graça é um assunto muito complicado, porque é muito fácil para a gente sair da graça. Porque depois que a gente caiu no pecado, a gente se tornou mau, egoísta. E o nosso coração está cheio de valor próprio, está cheio de ego, de eu. A gente se acha. E aí, quando a gente encontra com a graça, é difícil de viver com ela. Porque você vai olhar para você e falar: bom, se ele me deu um presente é porque eu mereço. Você já não está na graça. Se ele me fez um presente, eu preciso retribuir. Você já não está na graça. Se já não está na graça, é muito
muito difícil viver na graça para a gente. O ser humano, ele tem um desafio enorme de viver na graça. Por isso que a graça, ela é tão difícil de ser compreendida no coração. Na mente é fácil, mas no coração é muito difícil, é muito desafiador compreender a graça de Deus. E aí, isso vai nos levar a se perder do caminho da graça. E existem, via de regra, 2 caminhos bem grandes que você pode ir. É viver além da graça ou viver aquém da graça. Acima dela ou abaixo dela. Viver na graça é muito difícil. E eu queria discutir esses 2 temas com vocês, que é viver acima da graça ou viver abaixo da graça. Porque os 2 caminhos são vividos hoje, eles podem estar sendo vividos por você, e eles não são o caminho que Deus tem para nós. O Senhor quer que nós vivamos na graça, nem acima e nem abaixo dela. O primeiro deles é viver além da graça. O primeiro deles é viver aquém da graça, abaixo dela. É viver como quem não quer, não usa ou não precisa da graça. A Bíblia tem muito desse tipo de pessoa aqui. E talvez você se perceba num desses daqui. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia numa parábola bastante conhecida de Lucas 18. Lucas 18, versículo 9. Até o versículo 12, a gente vai ler sobre viver aquém da graça. O Senhor Jesus conta a parábola de que alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era um fariseu e o outro um publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, não sou nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o quanto ganho. E aí depois a gente tem a história do publicano. Eu quero me concentrar no fariseu e na oração do fariseu. O fariseu, ele é um exemplo clássico de quem vive aquém da graça, fora dela, abaixo dela. É a pessoa que entende que ela não precisa da graça para alcançar o que ela quer. O fariseu, ele achava que ele poderia alcançar perdão, que ele poderia alcançar comunhão com Deus, que ele poderia alcançar a vida eterna, que ele poderia alcançar as bênçãos se ele fosse fiel. Tanto que ele ora para Deus assim, ele chega a Deus e fala assim: senta aí, presta atenção no que eu vou falar para você, olha só, eu não sou igual a eles, eu não roubo, eu não minto, eu não mato, faço jejum, eu dou o dízimo, eu sou bom, fica tranquilo, quando eu chegar no céu, você só abre o portão, não precisa vir aqui me buscar não, eu chego aí. Essa é a mente de um fariseu. O fariseu, ele acha que ele vai conseguir a vida eterna, que ele vai conseguir o ingresso dele no céu por meio daquilo que ele faz, por meio daquilo que ele é, porque ele é bom, é egoísta, é arrogante, é soberbo. Esse cara, ele existe, hoje ele existe no nosso meio. É a pessoa que olha para todo mundo e fala: pecado, isso é pecado. Eu não faço isso, se você faz, problema é seu, pecado. Eu sei o que eu estou fazendo, fica tranquilo, não precisa me corrigir, eu estou bom. O que o outro faz, está errado. O que eu penso é a verdade, do jeito que eu acho, está certo. Eu faço tudo direitinho, eu sou irrepreensível. E se você chegar para ele e falar: meu irmão, talvez isso... Quem é você? Esse cara, ele existe no nosso meio, ele é um fariseu. E é muito comum da gente achar, talvez não com essa intensidade que eu estou fazendo aqui, porque o desenho, ele tem que ser uma caricatura bem feia, para você entender o que eu estou falando, mas de maneira mais sutil, achei. Aquela conversinha assim, sabe, que chega e fala: viu fulano?
Que coisa, hein? Aí chega outro, e ciclano? Menina, e julgando, julgando e julgando. Qual é o problema do juízo? O problema do juízo é que quando você julga o outro, você parte de si. E quando você olha para você, você se vê tão acima do outro que cabe você julgar ele. E isso é o quê? Ser como um fariseu. Porque quando você olha para você e você vê algo de bom em você e algo que mereça a apreciação de Deus, a um ponto de você chegar em oração e falar, viu? Ouve aqui, Deus, eu sou assim, eu sou assado, eu sou não sei o quê. Você está orando e agradecendo a Deus, olha só o que eu sou, Deus. Meu amigo, você chega diante de Deus e você vai falar de você para Ele. Ele fabricou você, Ele sabe quem você é, você não precisava fazer isso, isso é pura arrogância. Isso é puro ego. E está cheio de gente vivendo desse jeito. Cheio de legalistas no nosso meio. Gente que se está numa situação difícil, e esse mês ele não dá o dízimo, sabe o que ele faz? Ele não vem nem na igreja, porque fala assim, eu? Na igreja? Sem dar o dízimo? Os irmãos da contabilidade vão me olhar, você está maluco, eu não piso aqui. Isso é o quê? Ego. Você acha que você só vai estar em condições iguais, que você só vai ter valor, se você faz isso daqui. Se você contribui, se você não, não, está difícil para mim, vão olhar para mim e falar que eu estou na pior, falar que eu estou desempregado, falar que está ruim para mim, não aceito. Pecou, some. Pedir conselho, conversar com o pastor, falar, pisei na bola. Não, que isso, a hora que eu me consertar eu volto. Eu vou dar o braço a torcer e os outros, os outros saberem que eu pequei, jamais. Mas quando ele está aqui, está tudo bem, ih, fulano, hein? Quarto culto que ele não vai lá na frente entregar a oferta, está difícil. Ou pensa nisso na cabeça dele, você entende? Porque a palavra do Senhor fala que não é o que sai da boca, aqui dentro, é o coração que é enganoso. Está cheio de gente assim, que vive abaixo da graça, que despreza ela e olha para si. Aí a gente estava falando sobre a graça, no mergulhando nas escrituras, e o primeiro texto que a gente fez foi Mateus, e a gente estava falando sobre o fariseu, e a gente, maltratando o fariseu, e lendo sobre o fariseu, e como eles são legalistas, e como eles são terríveis, e como eles são horríveis. E aí, no último encontro sobre esse tema, a gente leu essa passagem do fariseu, a gente leu o contexto todo, e absolutamente todos nós fomos humilhados no mesmo momento. Todos nós, eu, Leandro, a Estela, o Gui, a Ariana, todo mundo que estava aqui foi humilhado junto. Porque uma das últimas frases que o cara, ele foi capcioso, o cara que escreveu o livro, porque ele deixou para a última frase, que foi para pegar a gente. Depois de 6 semanas a gente batendo no cara do fariseu, ele fala assim, olha só a cena. O fariseu chega, de pé, ora, e fala assim, obrigado Senhor, porque eu não sou como esse publicano. Ele não presta, eu presto. E aí ele fala, e o que você faz, quando você agora está falando sobre esse fariseu, olhando para Deus e falando, obrigado Deus, porque eu não sou igual a esse fariseu, sendo um fariseu igualzinho. Olha só que coisa que é, a gente vive aquém da graça, até quando a gente quer olhar o injusto e criticar o injusto. Porque a graça, ela não cabe você olhar nem para ele que é o pecador e falar assim, esse cara que está fazendo tudo errado contra aquele outro cara, eu não sou nem igual a ele. Não importa ele, importa você e o seu coração. Você tem que chegar diante de Deus e fazer igual o publicano. O fariseu não importa nessa parábola, porque o fariseu está lá de pé orando e apontando para o publicano. O publicano chega para orar, se contrai no coração e fala, Senhor, eu não sou digno nem de estar aqui falando com você. Falar com você já é graça, já é bondade. Eu mereço muito menos do que falar. O fato de você me ouvir já é demais. Isso é entender a graça. Entender a graça não pode ser olhar para o outro. Entender a graça é olhar para você mesmo. E aí, como eu falei, está cheio de gente vivendo como o fariseu, não é? E a gente viu o fariseu terrível, mas eu tenho certeza absoluta que você provavelmente caiu igual eu caí. De olhar para o fariseu, bater no fariseu e se achar melhor que ele. E assim você se torna igualzinho eu e ele. Estamos todos errados.
É muito fácil viver aquém da graça, meu irmão. É muito fácil achar que você fez por merecer qualquer coisa que Deus te deu. É muito fácil achar que você fez direito então. Ah, mas se não fosse o meu esforço aqui, mas se eu não tivesse... Irmãos, quantas pessoas se esforçam mais do que você e têm menos? Quantas pessoas estudam mais e tiram notas piores? Quantas pessoas acordam mais cedo, trabalham mais e ganham menos? Quantas pessoas com mais capacidade, com um currículo maior, com um currículo melhor, são seus funcionários? Quantas pessoas que estão desempregadas agora e que poderiam estar no seu lugar porque merecem mais? Não importa o quanto você faz, qualquer coisa que você recebe de Deus é graça. E se você olhar para você, em qualquer aspecto, e falar assim, até que eu não... Você precisa de reforma. Porque você está vivendo fora da graça. A graça é a percepção de que você não é. Você não é. Isso é graça. Mas dá para viver no oposto disso. Dá para viver além da graça. Aliás, viver além da graça talvez seja a coisa mais fácil da gente viver hoje em dia. A gente tem muitas igrejas, muitas doutrinas, muitos pastores de internet pregando uma vida além da graça, e você nem percebeu disso, porque ela parece com a graça, e ela chama graça, e aí você cai, e a hora que você percebe, você está num buraco terrível. Olha só, a graça diz que nós recebemos um presente que nós não merecemos, que nós não temos como pagar, que nós não temos como retribuir, e ainda assim o Senhor nos dá, e Ele perdoa os nossos pecados, e Ele nos restaura na comunhão com Deus, e Ele nos põe na família de Deus, e nós não merecemos isso. A reforma nos ensinou que nós vivemos a partir da obra de Cristo, e a obra de Cristo não nos envolve. Por isso que o texto da palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, que não vem de nós, é um dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie dela, para que ninguém se glorie dela. Não é por nada que você faz, é por graça. Muito bem, já que eu sou salvo pela graça e a graça foi feita, Deus morreu pelo pecado, Deus pagou todos os pecados, Deus pagou o pecado de todo mundo, então vai todo mundo para o céu. Pronto, você está vivendo fora da graça. A palavra de Deus nunca disse que todo mundo vai para o céu. Mas está cheio de gente pregando e ensinando, e igrejas em volta disso, de que todo mundo vai ser salvo, ponto. Isso é mentira, e isso é viver acima da graça. A graça não se propôs a isso. Mas isso é extremo, né? A gente é batista, a gente sabe que isso não é verdade. Pois é. Mas aí você vai lá e fala assim, bom, Deus morreu, pagou todos os pecados daqueles que são salvos, mas pagou todos os pecados, então não importa o que eu faça, eu não perco a minha salvação, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Está errado. Está errado. Deus pagou por todos os seus pecados. Deus pagou por todos os seus pecados. Por aquilo que você é, por aquilo que você fez, por aquilo que você faz e por aquilo que você vai fazer. E você não vai perder a sua salvação enquanto você viver na graça. Na graça. Olha só, que detalhe, mas que coisa difícil de você entender. Quando o Senhor Jesus morre por nós e a graça é feita sobre nós, a Bíblia vai dizer que nós somos libertos da escravidão do pecado. Agora você pode viver fora do pecado. O Hernandes Dias Lopes, ele fala uma frase muito interessante sobre viver além da graça. Ele fala assim: viver além da graça é você olhar para a graça e achar que ela veio para tirar a sua culpa do pecado, para que você viva. Não é isso. A salvação que há em Cristo, a graça feita sobre você, ela veio para te livrar do pecado, para que você viva sem culpa. Ela não veio para te livrar da culpa, para que você viva no pecado. Entende?
A gente não é salvo para ter o direito de viver no pecado que a gente vivia. E isso está acontecendo o tempo todo. Abre o seu YouTube e procura a pregação, você vai achar isso à torta e à direita. Não, tá tudo bem, pode pecar, você é desse jeito, venha, assim como você tá, fique aí, a gente só quer você. O jeito é seu, tá tudo bem. Ah, mas as minhas preferências, mas os meus comportamentos, mas a minha vida devassa, mas eu sou corrupto, mas eu... Não, isso aí, a graça já foi feita sobre você está salvo, está tudo bem, continue aqui. Não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que você é livre da escravidão do pecado, para que você agora viva na graça, longe dele, não em comunhão com ele sem a culpa. Não é para isso que a graça veio. E eu te pergunto, as pessoas não estão vivendo assim? Vem para a igreja, bate o ponto, fez as pazes com Deus, vai viver a vida do jeito que quer. Depois volta, bate o ponto, acerta as contas com Deus, vai viver a vida como quer. Pior, tem gente que acha que nem a igreja precisa, comunhão dos santos é uma bobagem, isso daí é modo de dizer, eu nem preciso de igreja, a igreja sou eu vou para o mundo e vou viver a minha vida, eu tenho paz com Deus, a minha consciência está em paz, posso fazer o que eu quiser porque eu sou santo, e aí tudo que eu quiser fazer está válido. Não é assim que Deus nos ensina. A palavra de Deus, ela não ensina nada sobre isso. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós somos salvos, livres do pecado e de que agora nós podemos lutar contra ele. Nós falamos sobre isso há um tempo atrás na EBD, a gente falou sobre o ringue de luta e que antes você era escravo do pecado, então você entrava num ringue para lutar, você e o pecado. Você era amarrado no corner e o pecado vinha e te batia. Era assim que você lutava, muito justo. O que a graça faz é soltar, agora você pode bater de volta. Não é que você agora vai abraçar o pecado e vai viver abraçado com ele. Antes você era um escravo dele, agora você é livre dele. Viva na liberdade, não no pecado. Mas quanta gente vive assim? De novo, mas nós somos uma igreja batista, uma igreja tradicional, uma igreja que sabe de tudo isso. A gente não vive assim. Será? Porque viver além da graça e viver como se a graça fosse suficiente no sentido de não importa o que você faça, está tudo bem, porque já foi feito lá atrás, vai te fazer, por exemplo, apaziguar a sua alma com relação às suas falhas. Eu sou ignorante mesmo, está tudo bem. Sou crente, o Senhor me perdoa, eu continuo. Eu sou extremamente irritado no trânsito. Extremamente irritado no trânsito. Eu pareço o bichinho do Pateta, eu entro no carro, eu sou assim. A Ariana, Rafael, tem que parar com isso, Rafael. Tem que parar com isso, Rafael. Tem que parar com isso, Rafael. Aí eu desço do carro e volto a ser um homem pacífico. Eu entro no carro, aí eu desço do carro, eu sou um homem pacífico. Eu entro no carro. O fato da graça ter sido feita sobre mim não me dá o direito de continuar sendo uma pessoa terrível enquanto está no volante. Ao contrário, ela me libertou para eu lutar e vencer a pessoa terrível que eu sou no volante. Antes eu não podia. Aí você fala assim, mas é que eu era viciado naquilo. Você foi alcançado pela graça? Agora você tem os meios, os recursos, as capacidades de vencer esse pecado. Não é abraçar ele, não é viver em paz com ele, não é você falar, não, mas agora está tudo bem. Eu fui salvo, eu não preciso de mais nada, agora dá para ficar ali no cantinho. Não, você foi salvo para se aproximar de Cristo, para parecer com Ele, para buscar Ele. Você ficar onde você estava lá, do dia em que você foi convertido, e você não mudou mais nada, a graça não está se fazendo sobre você, porque você foi liberto para chegar no auge da sua capacidade. Por que você fica parado onde você está? Por que você fica acomodado aonde você está? Por que você fica nesse mesmo marasmo espiritual, onde você não busca orar, onde você não busca a palavra de Deus, onde você não busca se aprofundar, onde você não busca se santificar? Porque a graça já me salvou, e o que eu vou fazer? Eu não posso ficar preocupado com isso, porque senão você é um fariseu. Não, você ainda não entendeu a graça. Porque quando você era escravo do pecado, você era incapaz de fazer essas coisas. Agora você é capaz. Você não obedece para ser salvo. Você obedece porque você é salvo. Foi a sua salvação que te deu o poder de obedecer a Deus. Agora você pode mudar, não antes.
Quantas vezes a gente não conversa com pessoas em evangelismo? O dia que eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Não, meu irmão, vai para a igreja e lá você vai parar de fumar e caminhar. Vai agora. Ah, não, mas o dia que eu me acertar com a minha mulher, eu vou para a igreja. Não, vai agora e lá você vai se acertar. Corre para Jesus e Ele vai transformar você, porque Ele precisa te libertar da escravidão do pecado, para que agora você possa ter transformação de vida. Você não tem transformação de vida para daí você, ao contrário, você tem transformação de vida para daí você conseguir obedecer a Deus. Você não obedece a Deus para daí você ter transformação de vida. Não é assim que a coisa funciona. Mas a gente que é transformado faz paz com os nossos pecados, faz paz com os nossos erros, faz paz com a nossa mornidão, né? Apocalipse, na carta que ele faz aos Efésios, ele fala, olha só, você não é quente nem frio, eu estou a ponto de te vomitar. Pois é, isso é viver além da graça, é você achar que a graça foi o suficiente, no sentido de ela resolveu o seu problema, e então está tudo bem. Você não pensa igual aquele que acha que qualquer um vai para o céu, não importa o que ele tenha feito, mas você acha que você vai para o céu só porque você foi para a igreja um dia, só porque você levantou a mão e falou que você aceitava Jesus, só porque você foi batizado, só porque você aparece uma vez ou outra aqui e toma ceia. Não é isso que vai fazer você ser salvo. É parecer com Cristo, é caminhar com Ele, é amar a Ele, porque Ele te alcançou e te salvou pela graça. A gente chega na fé. A fé, que é o outra sola, o sola fide, é você confiar que Ele é capaz de mudar a tua vida, é confiar que Ele é o único capaz de te salvar, é confiar que o caminho que Ele te dá é o melhor caminho, e abrir mão de tudo, inclusive do conforto, da segurança, da tranquilidade, da paz que você teria nesse mundo, e viver em guerra seguindo Ele, porque é o melhor caminho, não importa o quão terrível seja nas visões da terra. Esse é o caminho de Deus. Aí você está vivendo na graça. Viver na graça não é confortável, é libertador, mas não é confortável. Porque viver na graça é você sair para uma jornada, não saber para onde você vai, não saber o caminho, não saber o que vai acontecer, mas ir com Jesus. Ele vai te levar e você vai embora. É isso. A companhia é a melhor. O que vai acontecer, você não sabe, e na verdade nem te importa se você está com Ele. Você sabe que vai ser uma baita de uma aventura. Isso é viver na graça. É sabendo que a hora em que o inimigo aparecer, não é você que vai lutar, é Ele. É saber na hora da dificuldade você vai correr para Ele. É saber que na hora de comer você vai recorrer a Ele. É saber que na hora de dormir, Ele vai vigiar. É saber que na hora em que der um problema, Ele vai resolver. Você só vai junto. Isso é viver na graça. É se libertar do legalismo de achar que você precisa fazer tudo, porque se você não fizer, porque se você não tiver, porque se você não vestir, porque... Esquece isso. Mas também é abrir mão da ideia de que você pode ficar parado na tua casa sem fazer nada, não ligar nunca mais, não se preocupar nunca mais, porque uma vez você esbarrou com Ele na rua. Não é assim. Ele soltou a sua algema, abriu a cadeia, tirou você de dentro e falou, vamos, vai. É assim que funciona. A maneira correta de viver na graça, a maneira ideal de viver na graça, é a maneira que entende o que Jesus disse para os discípulos dele em Mateus 19. Mateus 19 tem uma história bem legal, a gente também trabalhou ela aqui no Mergulhando. A partir do versículo 16 diz assim: um jovem se aproximou de Jesus e lhe disse, mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus responde, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer mesmo entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou. Jesus respondeu, não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre teu pai e tua mãe, ame ao próximo como a você mesmo. E o jovem disse, tudo isso tenho obedecido, o que ainda me falta? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem se afastou triste,
porque tinha muitas riquezas. Então o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil a um rico entrar no reino dos céus. E digo ainda que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram perplexos e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para ele e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Essa passagem ela é muito interessante porque o homem rico, ele era um fariseu. Ele confiava nele mesmo. Ele chega para Jesus e ele começa a inquirir Jesus, fala: não, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? E aí Jesus fala: obedeça às leis. Eu obedeço a lei. Então vai lá, vende o que você tem e me siga. Jesus pegou ele onde doía. E aí ele percebeu que ele não tinha salvação. O problema é que para o judeu, a riqueza era sinônimo de bênção. Quanto mais rico você era, mais Deus gostava de você e mais abençoado você era. E aí o jovem rico acabou de perder o reino dos céus, porque ele perguntou o que ele tinha que fazer para ganhar. Jesus falou assim: vai lá e vende. Ele não vendeu, ele não ganhou, ele foi para o inferno nessa história. E aí os discípulos olham e falam: pô, o cara é rico, o cara obedece a lei inteira, o cara é um fariseu exemplar e não conseguiu ser salvo, quem que vai ser salvo? E aí Jesus responde: para vocês, impossível. Você não é capaz de se salvar. Você, eu, não somos capazes. Não existe se salvar. Não existe. É impossível. Aí ele fala: mas para Deus todas as coisas são possíveis. Ele pode salvar você. Só Ele pode salvar você. Porque para o homem é impossível salvar a si mesmo. Só quem pode te salvar é Ele. E o preço é fé. Você crê, está salvo. É assim que funciona no texto. A grande coisa interessante, tem um teólogo que não me lembro o nome dele, e ele diz o seguinte: a pergunta que o jovem fez, ela é absolutamente incorreta. Ele perguntou assim: o que eu preciso fazer para ser justo? Essa pergunta ela é impossível. Porque não tem nada que você possa fazer para ser justo. Você já é completamente injusto. A pergunta que ele deveria fazer é: eu não posso ser justo, o que eu faço? Entende? Você precisa entender que é impossível para você ser justo. Porque justo é não dever para Deus, e você já nasce com uma dívida impagável. Então se você perguntar para Deus: Deus, o que eu posso fazer para ser justo? A resposta é: nada. Impossível ser justo. Aí a pergunta correta é: Senhor, eu entendo que eu não posso ser justo. O que eu faço? Aí ele vai olhar para a tua cara e vai falar: crê em mim. Crê em mim, porque eu posso. Ele foi justo. Ele viveu nessa terra e ele cumpriu absolutamente toda a lei. Ele nunca errou. Ele obedeceu tudo com fidelidade. Ele fez tudo pela Escritura, tudo em fé, tudo pela graça, tudo por Ele mesmo, que é Cristo, para a glória de Deus. Ele foi reformado nesse sentido. E aí, Deus, o Pai, ofereceu Ele como sacrifício, para pagar essa dívida aí, que torna você e eu injusto. E aí ele fala assim: o cheque está aqui, quer que eu ponha o teu nome? Fala assim, ó: eu creio, está aqui o cheque, é teu. A dívida está paga, solta a algema. Ele te solta. Agora me dá a mão e vamos embora. Isso aqui é viver pela graça. Se você achar que você é capaz de pagar a conta, você precisa de reforma. Se você achar que o dia que a algema foi solta, tem alguma coisa que você pode fazer para Ele, você precisa de reforma. Se você achar que você não precisa dar a mão e andar com Ele, você precisa de reforma. Você só vai ser digno dos frutos do arrependimento, você só vai produzir esses frutos que a Bíblia fala, se você compreender plenamente de que você não tinha como pagar essa conta,
de que Ele e só Ele pagou a sua conta, de que suas algemas foram quebradas e de que você vai caminhar com Ele até a salvação. Essa é a única forma de você encontrar a vida eterna. Essa é a única forma de viver na graça. É não olhar para o lado, é não julgar o outro, é não se ver acima ou abaixo. A sua vida de fé, ela é vista olhando para Jesus, não para o outro, porque senão você é um fariseu. A sua vida é fazendo o melhor, porque agora você é capaz de obedecer a Deus. É capaz. E aí sim, fazendo o seu melhor, se esforçando, caminhando com Cristo, dia após dia, vivendo a vontade dEle, vivendo ao lado dEle, andando junto com Ele, se você cair, é o que João fala, se você pecar, aí você tem um juiz, aí você tem um advogado, aí você tem um sacerdote, aí você tem um rei, aí as obras e os méritos de Cristo todos estão ao seu favor. Se. Não é vivendo a vida da maneira que você quer, é vivendo a vida da maneira que Ele quer. É assim que a gente vive na graça. Entende como uma palavrinha tão simples? Só a graça. Leva tanta reflexão para a nossa vida. Mas você entende o quão libertador é viver desse jeito? Você já parou para pensar? Porque parece que tudo isso aqui que eu estou falando é pesado, não é? O clima está assim, nossa, caramba, eu não presto, eu só apanho. Pois é, mas você já parou para pensar o outro lado disso? Nenhuma condenação há em você. Livre. Não existe mais nada no teu nome de dívida. Você não tem mais nada para se envergonhar nesse mundo. Satanás, ele pode aparecer aqui agora, olhar no teu olho, ele não tem nada para falar de você. Nada. Ele agora é quem tem medo de você, não é você que tem medo dele. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque a igreja é feita de gente que vive pela graça e que não tem mais medo. Quem tem medo é quem está preso no inferno. É quem é escravo dele que tem medo. Você é livre. Você agora faz parte do exército de Cristo, que a gente falou na última série que a gente falou. Você agora é o guerreiro, você foi habilitado, você recebeu armas, você recebeu armaduras, você recebeu capacidade. E nada disso é mérito teu. Não se esqueça, nada disso é mérito teu. Tudo isso é porque você tem um general que não pode perder. É por isso que você pode lutar. Tranquilo? Porque seja lá o que vier, Ele vai vencer. Ele vai vencer. Viver pela graça é uma alegria. Viver pela graça é libertação pura. Viver pela graça enche o nosso coração, porque a gente não tem mais medo de nada nessa terra. Só que a gente só não pode se deixar levar para um lado ou para o outro. Quando a batalha aparecer, não vou lutar. Você caiu da graça. Quando a batalha aparecer, eu vou vencer. Você caiu da graça. Viver na graça é viver cada dia da tua vida confiando plenamente de que o Senhor Jesus vai lutar e vencer. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te bendizemos pela graça, Senhor. Que graça infinita, que favor imerecido, que bênção é, Pai, viver segundo a tua graça, Senhor. Nós te pedimos, Pai, trabalha nos nossos corações, permita, Pai, que a gente entenda a graça, a profundidade, o tamanho desse favor, o tamanho desse presente, o tamanho dessa salvação que nós recebemos, Pai, a liberdade que há no Teu nome. Ó Senhor, louvado seja o Seu nome, Pai. Nós queremos Te agradecer e Te pedir, continue trabalhando nos nossos corações, para que a gente não caia nem para a direita, nem para a esquerda. Para que a gente nunca se esqueça que nós temos agora um compromisso com o Senhor, porque somos livres, e que por sermos livres somos capazes de Te obedecer, nos dá a vontade de obedecer ao Senhor. Mas também não permita, Pai, que a gente ensoberbeça o nosso coração e que o nosso ego volte a governar sobre as nossas vidas, para que a gente não ache que a gente tem valor e de que a gente é capaz de fazer essas coisas, Senhor. Nós queremos viver na graça, em Cristo, dentro dEle, no templo, todos os dias, no lugar santo, aonde nós seremos edificados por meio da obra dEle, não por nossa obra, Pai. Ajuda-nos a entender que não tem nada de mérito em nós, que o mérito é todo de Cristo, mas que os méritos de Cristo se fazem em nós, então que agora nós somos livres, Senhor.
Ajuda-nos, Senhor, nesse desafio que é viver a cada dia tendo fé, crendo cegamente, absolutamente, completamente, que só o Senhor Jesus é capaz de mudar as nossas vidas, que só o Senhor Jesus é capaz de conduzir as nossas vidas e de que o Senhor Jesus é o suficiente para fazer tudo isso, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a vivermos na fé no Seu Filho Jesus. Ajuda-nos, Pai, a viver na graça que há nesse nome maravilhoso, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos no nome santo de Jesus. Amém.